Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Matheus Andrade dos Santos e hoje irei apresentar a prática profissional que realizei na empresa VIPTech Comércios e Serviços de Elevadores. Isso sob a supervisão do professor Ailton Torres Câmara. Bom, a princípio é importante esclarecer esses dois principais termos, prática profissional e estágio. A prática profissional é uma componente curricular do ensino médio integrado do IFRN. Ela se constitui em uma atividade articuladora entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E por ser uma componente curricular, ela é indispensável para a obtenção do diploma, que no meu caso é o técnico em eletrônica. E existem duas formas de finalizar a prática profissional. Uma delas é por meio de um projeto de conclusão de curso e a outra é por meio do estágio. O estágio ele é concebido como uma prática educativa que mantém uma correspondência dos conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo estudante ao decorrer do curso. Isso com uma carga horária mínima estabelecida para a habilitação profissional. Vale salientar que o estágio deve ser supervisionado, pois é importante que as atividades exercidas pelo estudante estejam de acordo com o planejamento curricular do curso. Bom, e a empresa que foi realizada o estágio foi a VIPTech Elevadores. Ela atua na região metropolitana de Natal desde 2006. Ela possui atualmente mais de 30 funcionários que vão de diversas áreas, desde o RH, setor administrativo, financeiro, até os técnicos em campo. Esses técnicos realizam manutenção e assistência técnica de elevadores, plataformas de cargas, para deficientes e escadas rolantes, apesar de possuir poucos contratos na empresa. E também realizam assistência técnica 24 horas por meio de plantões. É por meio dessas assistências e manutenções que chegam placas defeituosas no laboratório onde foram realizadas as atividades descritas neste vídeo. E o laboratório é muito bem equipado. Ele possui uma fonte de bancada, um osciloscópio, estação de solda, estação de retrabalho e diversos multímetros para auxiliarem no reparo das placas. Há também uma estante que ficam os equipamentos que vieram da manutenção dos elevadores. É utilizado uma ferramenta digital para o controle de entrada e saída dos equipamentos no laboratório. Essa ferramenta é o Trello, e lá fica digitalizado tudo que foi modificado nas placas, por quem e quando foi modificado. É também utilizado um sistema de OS física para o controle de entrada e saída de elevadores, pois eles são bem mais rigorosos do que as placas eletrônicas. Nesse sistema de OS, é necessário colocar o serviço executado, o material aplicado e dizer quem reparou e a data do reparo. E nos slides seguintes serão descritos os indicadores de posição digitais, aí botoeiras, placas diversas, confecção de PCB e equipamentos, ventiladores e gravação de memórias EPROM. E esses indicadores de posição digitais são placas eletrônicas que possuem algum tipo de display ou LEDs. Eles possuem a função de interface homem-máquina e servem para dar um feedback ao usuário em qual pavimento o elevador está localizado. Os IPDs geralmente estão localizados no interior da cabine ou em pavimentos. E seu reparo constituía-se basicamente em troca dos displays queimados ou LEDs queimados e reparo de trilhas, pois esses IPDs ficam muito expostos ao ar e geralmente os prédios localizados em Natal ficam na orla de praias, e isso afeta bastante na corrosão das placas, que danifica as trilhas e alguns componentes. E esse IPD específico foi necessária a confecção de um simulador para realizar o seu teste, pois ele estava saindo do laboratório supostamente reparado e quando chegava nos elevadores identificava que ele estava ainda danificado. Então, esse simulador consiste basicamente em mandar 32 bits, 32 sinais de clock para o IPD com 32 bits. Então, a cada clock manda um bit para o IPD. São 32 bits porque são dois displays alfanuméricos, que consistem de 16 bits cada um, e nessa placa
possui registradores de deslocamento que realizam essa função de acionar os LEDs do display. As botoeiras são sensores mecânicos, pois possuem chaves mecânicas, os botões. Elas também possuem a função interface homem-máquina, pois quando pressionado, emitirá um sinal eletrônico para o elevador. Este irá controlar tanto o ventilador como o alarme ou o elevador em si, pois quando pressionado, irá designar o andar que o elevador deve se encaminhar. As botoeiras ficam localizadas tanto no interior da cabine como nos pavimentos, e o seu reparo consiste da mesma forma que os IPDs, pois estes ficam muito expostos ao ar e ao contato com os usuários, e isso faz com que os botões se danifiquem ou a corrosão danifique alguns componentes ou as próprias trilhas da placa eletrônica. A placa detectora de fase, comumente chamada de NPR, é uma das diversas placas de proteção do elevador. Ela é responsável por detectar o sistema trifásico, se o sistema está chegando com as 3 fases e se está na sequência correta. Nessa imagem podemos ver que uma das fases está solta, portanto o LED está apagado e quando está com as 3 fases o LED está aceso. Quando o LED está aceso, o circuito aciona o relé que manda um sinal para o comando, identificando que as 3 fases estão corretas com a sequência correta. E a lógica do seu circuito consiste em um AND com um flip-flop, e o reparo é a troca de um desses dois CIs, pois estes acabam falhando com o tempo, já que a tensão que chega aqui de entrada é muito alta, uma fase, apesar de ter os autoacopladores para isolar o circuito. Os módulos de emergências são dispositivos desenvolvidos para funcionar quando houver algum problema com o elevador. Estes problemas podem ser falta de energia ou que o elevador parou por algum motivo e prendeu algum passageiro. Portanto, ela deve alimentar o interfone para se comunicar com dentro da cabine, a luz de emergência e uma sirene que vai emitir um alarme sonoro avisando quem passar por perto. Os seus defeitos eram facilmente resolvidos com a troca de todos os capacitores da parte lógica, pois com o passar do tempo, o valor da sua capacitância diminuía e o valor da resistência no circuito alterava, e esses valores acabavam alterando a tensão que chegava no pique ou nos transistores. E alguns equipamentos eram confeccionados pela própria empresa, um deles é o kit alarme, e este era uma alternativa para o módulo de emergência, pois quando estava muito danificado, o reparo ficava impossibilitado e a empresa vendia esses kits alarmes. O seu circuito é bem mais simples que o módulo de emergência, ele só possui uma fonte que irá alimentar a bateria, pois ela precisa ficar alimentada, senão irá parar de funcionar, e um relé que será acionado quando a energia cair e irá ligar a lâmpada por meio da bateria, e uma sirene. Aqui do lado está um kit alarme que foi desenvolvido para mostrar aos clientes o seu funcionamento. Então aqui está a fonte, os botões, esse botão aqui é para retirar a fase simulando a queda de energia, aqui a sirene e esses LEDs simulando uma lâmpada de 12 volts com um consumo de 100 mA. Também eram confeccionados outros equipamentos, porém não mais para a venda, e sim para facilitar o trabalho ou deixar o ambiente do laboratório mais alegre. Um desses equipamentos é a lâmpada em série, que ela foi sendo desenvolvida por causa que estavam sendo queimados muito fusíveis ao acionar as placas eletrônicas que estavam em curto, com a entrada em curto. Então, foi confeccionada essa lâmpada em série para que parasse com o desperdício de fusíveis. Aqui na imagem está simulando o curto na entrada e a lâmpada está acesa, indicando que a placa estaria com um curto. É recomendado que a lâmpada possua 2 vezes mais a potência da placa que você irá ligar em série com a lâmpada, para que ela funcione do jeito correto. E foi confeccionado também um pisca-pisca com o logo da VIP, pois estava na época de fim de ano, na época natalina, e foi confeccionado para alegrar o laboratório. O seu circuito é um CI555 que, por meio de um jogo de resistores com potenciômetro,
alterava a frequência com que os LEDs iriam piscar. Foram também confeccionadas placas de circuito impresso, com a finalidade de reduzir custos, pois algumas placas mais simples, como botoeiras, era mais barato fabricar uma placa de circuito impresso do que comprá-la original. Foi utilizado também um método fotográfico que consiste na utilização de uma tinta fotossensível para a transferência do circuito por meio de uma luz ultravioleta. Aqui está uma placa de interface que ela recebe os sinais de um sensor de nivelamento do elevador. Ela é simples, possui apenas um retificador, de um diodo e um capacitor, e um conector high lock que manda o sinal para o comando. Então ela é bem mais simples fabricá-la do que comprá-la original. Também desenvolvemos placas para facilitar o nosso trabalho. Esse aqui é um layout de um simulador de IPD, que nem aquele do início. Esse aqui, porém, tem a possibilidade de simular dois IPDs e você escolhe eles por meio do botão. Então, ao apertar o botão, mandará um sinal para o Arduino e o Arduino irá identificar qual IPD deverá ser simulado. Os ventiladores, apesar de serem opcionais para o funcionamento do elevador, são amplamente presentes nos elevadores aqui em Natal. Eles ficam localizados em cima da cabine. E, às vezes, com o passar do tempo, eles acabam apresentando alguns barulhos, ficando emperrados, e por estarem em cima da cabine, esses barulhos são intensificados por causa do pulso. Isso gera um grande desconforto no cliente que pede para realizar o reparo. O seu reparo consiste basicamente na troca do capacitor, pois com o passar do tempo a capacitância acaba diminuindo e o ventilador não tem mais força para girar. Pode ser também a troca dos rolamentos do ventilador, isso que ocasiona barulho, ou a hélice está emperrando na carcaça do ventilador. As memórias EEPROM são memórias não voláteis, ou seja, elas não perdem a informação caso a sua alimentação acabe. A única forma dela perder a informação é caso uma luz ultravioleta incida sobre o seu cristal, portanto ela ficará limpa e podendo ser regravada. Essas memórias elas são muito utilizadas em placas principais e em IPDs. Quando utilizadas em IPDs, existe um programa que ele confecciona o arquivo hexadecimal, podendo ser configurado o que irá aparecer nos IPDs em cada andar. Após a criação desse arquivo hexadecimal, a memória pode ser gravada por meio do gravador da marca Uelon, e assim ela estará pronta para ser instalada nos prédios. Por fim, deixo aqui meu agradecimento a todos que assistiram até aqui. Posso dizer que essa foi uma experiência altamente satisfatória para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Posso ainda dizer que o objetivo de inserir um futuro técnico em eletrônica no ambiente de trabalho foi alcançado com êxito. E foi possível relacionar e pôr em prática todos os conhecimentos abordados durante as aulas do curso técnico integrado em eletrônica. Porém, deixo aqui o meu descontentamento com a ausência de práticas durante o curso técnico em eletrônica, pois senti muita dificuldade no início do estágio em detectar simples problemas como defeitos de componentes, defeitos em placas, que poderiam ter sido resolvidos em poucas aulas práticas durante o curso. Deixo aqui também o meu e-mail, caso tenha surgido alguma dúvida, e muito obrigado novamente.